Você vai ganhar agora um certificado gratuito sobre princípios de Lean Manufacturing, de graça. Basta você assistir essa videoaula até o fim. Além de aprender sobre os princípios de Lean Manufacturing, você vai descobrir como usar isso no seu currículo. No final, clica no link aqui embaixo da descrição, vai aparecer uma avaliação para você fazer. Se você passar com 70% de aprovação, você recebe no seu e-mail o certificado. O link com a avaliação vai ficar disponível por 3 semanas a partir de hoje. E amanhã tem outra videoaula gratuita com certificado sobre 5 S's também aplicado ao currículo. Acompanhe. Essa é uma iniciativa da Play Industrial chamada Projeto Bodhisattva, que tem como objetivo alavancar a sua carreira. Conte sempre conosco. Você que está desempregado, você que é estagiário, você que já está no mercado de trabalho, mas busca um crescimento profissional, eu vou te ensinar hoje a fazer um Lean Curriculum, um currículo enxuto, focado na sua área de atuação, para que você seja notado pelas empresas, né? Mas antes disso, eu tenho que falar para vocês o que é esse Lean, né? Da onde vem? Eu estou falando aqui de um conceito que é o Lean Manufacturing, né? O Lean Manufacturing é o conceito de manufatura enxuta, surgiu na Toyota na década de 50 e é uma filosofia que busca reduzir desperdício e aumentar a produtividade. Então, nós pegamos o conceito do Lean Manufacturing e aplicamos ao seu currículo vitae, né? Então a gente vai mostrar para você como fazer um currículo enxuto e assertivo, tá entendendo? De modo que o recrutador e a pessoa que está contratando, quando pegar o seu currículo e olhar, ele vai ter interesse em analisar do início ao fim. Então a primeira coisa que você tem que saber quando for fazer o seu currículo é o primeiro conceito do Lean Manufacturing, que é a ótica do seu cliente. Tudo que você for fazer, você tem que fazer sobre a ótica do seu cliente. Então vamos lá. Vamos falar aqui do primeiro conceito, ótica do cliente. Isso significa o quê? Do ponto de vista de quem vai elaborar um currículo. Você não faz um currículo para você. Você não faz um currículo para você gostar. Você faz um currículo para que o recrutador tenha interesse em ler esse currículo. Tá entendendo? Então o seu cliente aqui, na verdade, você tem que entender que é o recrutador, que é a empresa que você quer trabalhar, que é a vaga que você deseja. Então quando você fizer o seu currículo, você tem que fazer pensando como ele vai ser visto pelo recrutador. Ele vai ter interesse? Ele vai, vamos dizer, querer perder tempo para analisar ponto a ponto do que eu coloquei no currículo? Esse é o princípio primordial, porque a maioria das pessoas fazem o seu currículo se baseando em algo que ouviu falar dos amigos, né? Um modelo que um amigo enviou, modismos, né? E depois a pessoa não sabe por que ela não é chamada para entrevista, não entende por que o mercado não convida ela, né, para conversar, porque muitas vezes o seu currículo não é interessante, a sua experiência de vida, a sua experiência profissional é interessante, mas você não sabe como colocar ela num currículo. E aí quando a pessoa lê, não fica interessante, um currículo de 3 páginas, à disposição das informações, né? Hoje em dia está muito na moda esse tipo de currículo que você está vendo aí na tela agora, né? Que é um estilo de currículo moderninho, né? Você tem uma disposição meio diferente, muito colorido, e é um currículo interessante para quem trabalha em outras áreas aí relacionado a marketing, relacionado a humanas, mas para quem trabalha na indústria é péssimo. É péssimo porque a disposição dele é muito ruim. Então você tem que pensar, eu estou fazendo um currículo para a indústria, eu não estou fazendo um currículo para o mercado de humanas, para o mercado de marketing, de design, né? Então é o seu cliente. Aqui vamos trocar a palavra cliente por recrutador, né? Então entenda aqui a ótica do contratante, né? Da empresa que está desejando buscar um determinado profissional. Então se coloque no lugar dessa empresa, se coloque no lugar do recrutador, e imagine se ele vai ou não gostar da forma em que você está apresentando o seu currículo, tá entendendo? Então não busque esses modismos porque vai te atrapalhar. Esse tipo de currículo que a gente mostrou aí, ele tem uma disposição tão ruim que ele quebra um pouco a lógica, né? E fica ruim do recrutador buscar palavras-chave, né? Porque no mercado da indústria, o recrutador ele vai olhar palavras-chave. Se ele vê uma coisa muito diferente, ele vai se perder e ele não vai perder muito tempo com isso. Ele vai achar esquisito, estranho e já vai pro próximo.
Tá entendendo? A gente tem que se colocar no lugar da pessoa que está avaliando o currículo. Então você tem que usar uma lógica, né, na hora que você for fazer o seu currículo, porque, por exemplo, tem muita gente que coloca também lá aonde fez o ensino fundamental, aonde estudou o ensino médio e aonde está fazendo a faculdade. Poxa vida, se você está fazendo uma faculdade, é óbvio que você tem um ensino fundamental e um ensino médio, então você não precisa colocar essas informações no currículo. Você está tomando um espaço desnecessário, tá entendendo? A não ser que fosse um curso técnico, aí é interessante, porque tem um conhecimento diferenciado agregado, tá? Mas agora, aquilo que é normal, que todo mundo tem, né? Se você tem um nível superior, se você está cursando o nível superior, é óbvio que você estudou ensino médio, é óbvio que você estudou ensino fundamental, então não coloque isso no seu currículo. É uma informação desnecessária e atrapalha, polui o seu currículo, né? E isso causa no recrutador um desinteresse. Então, para entender esse primeiro conceito, você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: o seu currículo tem que atender aquilo que o seu cliente espera, aquilo que o recrutador espera, que a empresa contratante espera, e não as suas expectativas. Você tem que entregar como se fosse um presente. Você não vai comprar um presente para uma pessoa de uma coisa que você gosta, mas a pessoa não gosta, né? Você vai buscar saber do que essa pessoa gosta para eu comprar um presente que a agrade, né? É a mesma coisa, você vai fazer um currículo de acordo com as necessidades da empresa contratante. O segundo conceito do Lean Manufacturing chama-se fluxo de valor. Esse segundo conceito do Lean Manufacturing, que é o fluxo de valor, ele basicamente fala de você alinhar a sequência de atividades de forma que agreguem valor, que gerem valor, né? Então a sequência de atividades numa linha de produção tem que fazer sentido. Você imagina, por exemplo, que você vai executar uma peça no chão de fábrica e você tem um primeiro processo num canto da fábrica e depois que essa peça está pronta ela vai para outro canto da fábrica fazer um segundo processo para depois voltar para cá para fazer um terceiro e depois vir para cá para fazer um quarto processo. Quer dizer, a peça fica passeando por toda a fábrica, né? E você gasta tempo de lá para cá, daqui para lá, faz um X, quer dizer, é uma coisa bagunçada, né? E isso faz você perder tempo numa fábrica, e tempo é dinheiro, né? Então o fluxo de valor nada mais é, assim de forma bem resumida, você fazer uma sequência de atividades que façam sentido e que sigam uma linha reta, uma lógica. Linha reta, modo de dizer, tem que seguir uma lógica, né? De forma que você gaste o menor tempo possível, né? Menos movimentações possíveis. Então tem que ser uma coisa enxuta. A mesma coisa a gente vai aplicar para o currículo. A sequência de informações tem que ter um fluxo de valor. Essa sequência de informações tem que fazer algum sentido, tá entendendo? Você não pode colocar de forma bagunçada, igual aquele currículo que a gente mostrou, ele desobedece totalmente o conceito de fluxo de valor. Você tem informação aqui numa lateral, outra informação aqui do lado, as pessoas podem achar bonitinho, mas não faz sentido, ele é confuso e causa desinteresse. Então no currículo você vai fazer da seguinte forma: primeiro você vai colocar quem você é, o seu nome, os seus dados pessoais, aqueles dados que realmente interessam. Não precisa colocar CPF, RG, você vai colocar seu nome, onde você mora, né? Seu celular, seu telefone, e-mail, aquelas informações básicas a seu respeito para que a pessoa possa entrar em contato com você, né? Na sequência você vai colocar o seu objetivo, entendendo? Então, por que você está enviando esse currículo? Qual é o seu objetivo? E você coloca lá o que você busca, o que você procura, coloca o título do cargo que você procura, de acordo com aquela vaga que você viu, tá entendendo? Depois você vai colocar uma breve apresentação, um resumo da sua carreira, das suas habilidades, e aí você coloca lá na sequência a sua formação. Por que a formação? Por que não a experiência profissional? Porque você estuda primeiro para conseguir um posicionamento no mercado depois. Então primeiro você põe a sua formação, que você estudou, e depois você coloca a sua experiência profissional. E aqui onde você estudou, você vai colocar sempre a formação mais recente para a mais antiga, tá entendendo? Você vai colocar a sua última formação, depois a sua penúltima, a sua antepenúltima, de forma que você coloque sempre o dado mais atualizado primeiro. A mesma coisa quando você for colocar a sua experiência, você vai colocar a sua última experiência, depois a penúltima, a antepenúltima, sempre os dados mais atuais primeiro. Nunca comece pelo seu primeiro curso técnico, enfim, curso profissionalizante.
até chegar na sua pós-graduação. É sempre o contrário. A mesma coisa na sua experiência. Nunca comece pelo seu primeiro emprego até chegar no último. Você sempre coloca a sua última posição, a sua informação mais atualizada. Então cada etapa do seu currículo tem que seguir uma sequência lógica. Tá entendendo? Tem que ser uma coisa harmônica. Você não pode colocar, por exemplo, a sua apresentação primeiro, depois a sua experiência, depois a sua formação, porque dá uma quebrada, fica esquisito. Quando não existe harmonia na descrição do seu currículo, ele fica desinteressante, tá entendendo? Aí o recrutador, quando pega esse currículo e vê meio confuso e não vê uma trajetória lógica, ele já passa para o outro, porque ele está com pressa. Ele tem que escolher alguém, ele tem que pegar currículos interessantes, né, para apresentar para o contratante dele. Então você tem que se colocar no lugar do recrutador, né? Ele é uma pessoa que está com pressa, que está com muito serviço. Se você não caprichar nesse fluxo de valor, o seu currículo não vai ser interessante, vai ser confuso e vai ser descartado. Então você tem que buscar essa harmonia do início ao fim. Tá entendendo? A gente vai colocar aí um modelo que você pode seguir, é um modelo bem bacana, ele tem no máximo aí 2 páginas, dependendo do quanto você vai colocar. A gente também no nosso e-book vai colocar algumas dicas aí para o seu currículo, tá? Eu não vou perder tempo aqui falando, vamos focar no que interessa, né? O resto são dicas que você vai ler lá no e-book e vai seguir facilmente. Qualquer dúvida coloca aí que a gente vai tirar suas dúvidas. O terceiro conceito do Lean Manufacturing é o fluxo contínuo. Vamos colocar aqui então. É muito parecido com o anterior, com o fluxo de valor, né? Mas a diferença aqui é a continuidade do processo com o outro. Então, numa indústria, num chão de fábrica, o fluxo contínuo significa que cada atividade vai ser realizada sem interrupção, né? Enquanto o fluxo de valor, você está pensando numa sequência de atividades que fazem sentido e de forma organizada e enxuta, o fluxo contínuo está dizendo para você que não pode parar, que tem que seguir, de preferência não ter aí, vamos dizer, estoques, né? Então você tem que seguir uma sequência lógica, uma sequência enxuta, de forma contínua, sem parar. Isso é o conceito no chão de fábrica, tá? Então você imagina, você tem lá um processo produtivo em que uma sequência de atividades tem uma ligação com outra sequência, porém num dado momento você tem que parar essa sequência para estocar peça. O ideal seria que não houvesse interrupções, tá entendendo? Que não houvessem estoques. Então, de uma sequência para outra, não para. Produzir uma peça aqui já vai para o outro processo que produz um componente, um produto com essa peça componente que foi produzida antes, e depois vai para outro processo que vai ser lá pintar a peça e depois já vai ser estufado e depois embalado de forma contínua até acabar o seu processo produtivo. Então esse é o conceito no chão de fábrica. Então no seu currículo a gente vai trabalhar da seguinte maneira: cada informação vai ter uma ligação com outra de forma simples e objetiva, né? Então, como eu falei lá no início, que na ótica do cliente, né? E aqui também, que o seu currículo tem que ter harmonia. Então você tem lá se apresentar quem você o que você quer, que é o objetivo, quem você é, o que você quer. Você faz um breve resumo da sua carreira, aí você coloca lá a sua formação, a sua experiência, depois você coloca os seus resultados e no finalzinho você coloca as suas referências, né? Pessoas que podem te indicar. Eu pulei aí uma parte, eu pulei a questão dos cursos, né? Você vai colocar também os cursos extracurriculares que você fez, né? Seus idiomas. A gente tem aí no nosso modelo essa sequência harmônica de como tem que ser o seu currículo, né? Mas você vê que ele vai seguir um fluxo contínuo, uma informação que vai puxar a outra. Então, quem eu sou, o que eu quero, eu me apresento, o que eu estudei, esse estudo me trouxe qual experiência, essa experiência eu consegui quais resultados, enfim, ele tem que seguir esse fluxo contínuo no seu currículo, né? Assim como no chão de fábrica, de forma harmônica, que faça com que o recrutador tenha interesse em dar continuidade naquilo que ele está lendo. Isso atua, de certa forma, de uma maneira psicológica, né? Então, quando você vê a apresentação da pessoa, você vê o objetivo dela e ele está batendo com aquilo que o recrutador procura, né? Você, no lugar do recrutador, você vê que está batendo com aquilo que você procura, você vai ter interesse em ver a apresentação dessa pessoa.
e chamando a sua atenção, você vai ver onde ela estudou, você vai querer ver onde ela trabalhou, né, como resultado dos estudos que ela tem, enfim. Uma sequência linear, uma sequência lógica vai fazer com que o recrutador tenha interesse de pegar o seu currículo e ver do início ao fim. Se no meio desse fluxo ele não encontrar lógica, tiver alguma quebra dessa continuidade, ele pode facilmente perder o interesse, então deixa aqui do lado, deixa eu pegar outro. E aí você acaba sendo excluído. Então ele tem que ter uma continuidade na disposição das informações. Quarto conceito do Lean Manufacturing é a produção puxada. O que é a produção puxada? Significa que você vai fabricar aquilo que estão puxando, aquilo que estão pedindo. Você só vai fazer aquilo que te solicitarem, né? Você não vai ficar fabricando peças que não te solicitaram para ficar guardando no estoque, porque peça parada no estoque é prejuízo, né? E você não quer ter prejuízo. O conceito do Lean Manufacturing é uma coisa enxuta, uma coisa que vai direto ao ponto. E aí entra a questão da produção puxada. Você vai produzir exatamente aquilo que foi solicitado. Por isso você tem que fazer bem feito, porque se você não fizer bem feito, vai faltar matéria-prima. Se você não fizer bem feito, você corre o risco de não atender o seu cliente. Você tem que fazer tudo na medida certa, conforme é solicitado. Da mesma forma, você tem que fazer com o seu currículo. Olha que perfeição! Como que o Lean se aplica perfeitamente na confecção de um currículo. Você vai fazer o seu currículo conforme a vaga que surge. Não é legal você fazer um currículo padrão e sair mandando para qualquer vaga, né? Porque tem certas vagas que estão exigindo certas coisas e tem outras vagas que às vezes é no mesmo segmento, às vezes até o mesmo título, a mesma ocupação, mas exigem outras coisas. Dependendo de como a vaga está sendo descrita, você vai adequar o seu currículo àquela vaga. Você é um profissional que de repente está desempregado na área da qualidade e você busca uma colocação entre analista e supervisor, por exemplo. Então aparece uma vaga lá de coordenador da qualidade. Você pega o seu currículo padrão e manda para essa vaga, e no seu currículo padrão está lá que você quer ser um analista da qualidade. Ou você coloca analista ou supervisor. Não, se a vaga é coordenador, no seu objetivo você vai colocar coordenador da qualidade, que deseja atuar na indústria como coordenador da qualidade, enfim. Você vai fazer o seu currículo sob medida para aquela vaga que está sendo anunciada. Faz um currículo, manda para aquela vaga, de repente surge uma outra vaga de analista ou de engenheiro, aí você já muda o seu currículo e adequa para aquela vaga. Não fique fazendo um currículo só e mandando aleatoriamente. Deixe o seu currículo conforme a produção está sendo puxada, conforme está sendo solicitado na vaga. Tá entendendo? Dessa forma, você é mais assertivo, você vai apresentar exatamente aquilo que o recrutador está procurando. Tá entendendo? Então esse é o conceito de produção puxada que você vai aplicar no seu currículo. Tá entendendo? Você vai mandar o seu currículo sob demanda. Conforme surge a vaga, você prepara o currículo de acordo com aquilo que está sendo solicitado. Aí você vai de repente tirar algumas informações que são desinteressantes para aquela vaga e deixa o seu currículo enxuto, né? Tem gente que gosta de colocar um monte de coisas que às vezes não tem nada a ver com aquela vaga ou com aquela área de atuação. Tem gente que gosta de deixar com 3 páginas, uma, no máximo 2 páginas, tá entendendo? E aí você tira aquilo que não agrega valor, deixa só aquilo que de alguma forma tem a ver com a vaga. Não deixe informações sobressalentes que não vão agregar em nada. E aí você faz o seu currículo sob medida. O quinto conceito do Lean Manufacturing é a melhoria contínua. Para a gente finalizar aqui. Então a gente está falando aqui do seguinte: uma vez que você tem aí o seu processo produtivo, os seus processos produtivos, né, definidos, você tem que buscar sempre pontos a melhorar nesse processo produtivo. Você sempre vai encontrar uma maneira de deixar o seu processo mais enxuto, de deixar o seu processo mais robusto também, né? Tornando o seu processo mais eficaz, buscando sempre a perfeição. Da mesma forma, você tem que também pegar o seu currículo e sempre analisar buscando a perfeição, né? Buscando melhorias. Você tem que ser impecável no português, né? Não pode cometer erros de português no currículo, por exemplo.
você tem que ser sempre simples e objetivo, sem enrolar muito, sem ser prolixo na sua escrita. O que é prolixo? Aquela pessoa que fala e não diz nada, o famoso encher linguiça. Não faça isso no seu currículo. Tente descrever as coisas numa linha só, tente ser objetivo, simples, focado, né? Porque quanto mais focado você for, quanto mais simples e objetivo você for na descrição do seu currículo, mais oportunidades você terá de que as pessoas leiam o seu currículo, né? Maior a probabilidade das pessoas pegarem o seu currículo para ler. Uma pessoa que pega um currículo com um texto enorme, praticamente uma bíblia escrito, você acha que isso é bom porque tem bastante conteúdo? Não, não é bom. Não é bom. A pessoa vai olhar aquele monte de conteúdo e vai se decepcionar, não vai querer ler. A pessoa quer olhar um currículo e já dá de cara com palavras-chave que interessam, né? Com descrições rápidas, simples e objetivas do que você fazia, do que você estudou. Então você tem que colocar informações que interessam, tem que deixar ele cada vez mais enxuto, né? Buscando a perfeição. Lógico, no decorrer da sua carreira, você vai acumular mais experiência, você vai ter mais coisas para colocar no seu currículo, mas aí você tem que olhar novamente o seu currículo e verificar o que não interessa mais. De repente você chegou num determinado patamar que não é mais interessante você colocar suas experiências do chão de fábrica. Só coloca que você trabalhou no chão de fábrica num determinado período, mas não precisa ficar descrevendo um monte de coisa relacionada a atividades que hoje você não executa mais e nem vai executar, né? Então, de tempo em tempo, você tem que fazer essa melhoria no seu currículo, deixando ele enxuto, atualizando, fazendo esse update no seu currículo, atualizando para a realidade atual do mercado, para a sua realidade atual perante o mercado. E a melhor forma de você atender a essa melhoria contínua no seu currículo é aplicando a ferramenta 5S no seu currículo. A gente vai ensinar para você como fazer.